perguntas. Então tá, né? Começando a nossa primeira aula, essa vai ser uma aula mais introdutória sobre o curso, a proposta dele. Eu e o Serafim vamos nos apresentar e falar aí, também dar um início já na parte mais conteudista. Mas enfim, o curso então que vocês se inscreveram sobre mulheres na ciência ao longo da história. E antes de tudo, a gente quer agradecer a professora Márcia Maria Lucchesi, da Universidade Federal do Pampa, do campus Bagé, e o projeto que ela coordena, que eu já participei também como bolsista, que é o Gurias do Pampa nas Exatas, por nos ajudar com a divulgação, por nos auxiliar, assim, ela tem dado muitas ideias, colaborado muito, então muito obrigada. Ela nos ajudou a divulgar nesses grupos, né, que ela participa sobre mulheres na ciência, e também agradecer ao Virtu, que a gente vai falar mais na frente, mas é um grupo que eu e o Gabriel a gente participa, e avisar que a gente está agradecendo o Virtu, porque é por ele que a gente vai emitir o certificado de vocês. O professor Francisco, que é quem coordena, vai nos ajudar nisso, então deixar aqui nossos agradecimentos. Bom, vamos nos apresentar então, né? Meu nome é Gabriel Serafim, sou aluno de graduação de História aqui na Universidade Federal de Santa Maria, o pessoal que é de fora, né, do estado, fica aqui no Rio Grande do Sul. Basicamente, o que eu estudo, né, o que as minhas pesquisas estão indo, eu estudo a relação entre as práticas mágicas, né, as práticas que a gente pode dizer como esotéricas, digamos assim, e o pensamento político do Renascimento. Então, essa aí é a minha área de estudos, né? Eu sou integrante do Virtu, que é o grupo de estudos sobre a Idade Média e o Renascimento aqui na UFSM, e também sou integrante do CEEO, que é o grupo de estudos sobre o esoterismo na América Latina. Bem, eu sou a Isabel Flores, eu também sou aluna de graduação de licenciatura em História na Universidade Federal de Santa Maria. Eu pesquiso, desde o meu terceiro semestre, gênero, alquimia, esoterismo, privacidade no Renascimento italiano. E essa área que eu pesquiso, por se tratar de alquimia, ela é uma área que anda muito junto, embora eu dê um foco para o esoterismo, com a história da ciência. E eu sempre fui uma pessoa muito interessada por ciência. Eu brinco que eu era uma criança discovery. Então eu adorava esse mundo, assim. Fui para a história por motivos da vida, assim, mas sempre foi as ciências, né, o método científico, a pesquisa sempre foram coisas que me moveram muito. Então eu tive essa ideia de unir essa paixão que eu tenho, as coisas que eu já estudo, que vocês vão ver essas influências minhas e do Gabriel, da questão do estudo da magia, do esoterismo, vocês vão ver bem presentes, porque eu acredito que isso, por muito tempo, a gente vai falar disso, anda com a história da ciência. Hoje o Gabriel vai falar mais adiante, mais especificamente sobre isso. Eu também sou integrante do Virtu, da UFSM, e do CEO da América Latina, e acho que sobre mim é isso. A gente queria saber, bem, a gente já fez isso um pouco antes, né? Mas quem ainda não meio que se apresentou, se quiser deixar nos comentários ou abrir o microfone para falar quem é, de onde é que é, talvez porque se interessou por esse curso, sintam-se à vontade. Bueno, a gente já fez isso antes, né? Daí a gente estragou essa parte da aula, mas tudo bem, foi ótima a interação. Como é que vai funcionar esse curso, né? Eu acho que antes disso a gente pode falar de onde é que surgiu esse curso. Bem, eu falei dessa minha motivação meio que pessoal, mas também tem uma questão que nós, da UFSM, alunos de História e Licenciatura, nós temos 4 estágios. E o último desse estágio, que é o que eu e o Gabriel fazemos, é um estágio de práticas em espaços não formais, que é um estágio que se propõe que a gente utilize a história para fora da sala de aula tradicional. Então, a gente tem colegas que estavam fazendo oficinas de história do vôlei, história e literatura, história e cinema, e a gente resolveu vir por esse viés
de mulheres na ciência, porque são coisas que eu e o Serafim temos algum domínio. A gente, conforme foi votado, né, naquele forms de inscrição, vão ser 6 aulas de 2 horas de duração. Todas as sextas-feiras, a gente pensou esse horário das 9 às 11. Daí, se vocês quiserem falar, se ficar um horário meio ruim para vocês, tem que ser no turno da manhã, né, gente? Por conta da quantidade de pessoas que estão inscritas para o turno da manhã. Mas se vocês quiserem que seja mais cedo, mais tarde, podem nos comunicar. Se for uma maioria, a gente pode trocar. A gente pensou das 9 às 11, porque daí não precisa acordar tão cedo, dá tempo de se arrumar depois para ir almoçar. Eu e o Gabriel, a gente almoça no Rio, então dá esse tempo de deslocamento, acho que fica tranquilo. Vão ser todas aqui pelo Google Meet, vamos enviar o link lá no grupo do WhatsApp todas as sextas-feiras, um pouco antes de começar. E, obviamente, vamos gravar que nem estamos fazendo agora. Deixa eu tomar uma água. Como a gente falou anteriormente, vai ter certificado. Do meio do final, de cada aula, a gente vai enviar um link de um forms também, para vocês preencherem com os dados, para pegar a presença. A gente conseguiu arranjar uma forma de que vocês não precisam ter um mínimo de presenças. Então, o certificado ele vai ser gerado de acordo com as horas que vocês participaram. Cada aula são 2 horas. A gente vai pensar, né? Vai ver se, para quem não consegue participar de forma síncrona, a gente consegue emitir esse certificado, e quando a gente tiver uma resposta bem definida, a gente vai avisar no grupo do WhatsApp. A gente quer muito fazer essa mão, né? Porque a gente entende o quanto é importante. Para a gente, quanto mais pessoas participarem, seja de forma síncrona quanto assíncrona, melhor. Mas, enfim, só para reforçar que vai ter esse certificado. Daí, quem aparecer em todas as aulas, 12 horas de atividade. As aulas, eu já falei, né, que elas vão ser gravadas e vamos pôr o link. A gente também pensou as aulas de uma forma que elas não são dependentes uma das outras. Isso quer dizer que vocês não, tipo assim, putz, perdi a segunda aula, agora eu não vou entender mais nada, não consigo participar da terceira, daí eu não vou entender a quarta. Não, as aulas são independentes, vocês não precisam dessa conexão entre elas. Claro que ajuda a entender o desencadeamento histórico, né? O passar do tempo, porque como a gente vai ver, a proposta é tipo fazer uma linha do tempo, viajar durante as eras, mas não tem problema se faltarem uma aula. Como vai funcionar, então, a estrutura das aulas? A gente vai esperar, então, tem esse horário das 9, mas é claro que a gente vai esperar entre uns 10, 15 minutinhos para todo mundo chegar. A gente sabe que às vezes atrasa, às vezes o computador dá pau bem na hora, isso é bem comum. Depois que todo mundo chegar e a gente iniciar, com exceção dessa aula, né, que é uma aula de introdução, a gente vai começar com uma breve explicação sobre o período histórico que a gente está tratando. A gente vai ver daqui a pouco no cronograma que a gente vai começar lá da antiguidade, e a gente sabe que talvez pelo público-alvo que a gente tinha em mente, muitas pessoas talvez faz muito tempo que não tem contato com uma aula de história, talvez não lembre muito bem dessa questão dos períodos e tudo mais. Então a gente vai tratar disso, vai dar um panorama, porque a gente também acredita que o contexto histórico, né? Então, onde essas mulheres estavam situadas, como é que era aquela sociedade, o que são os marcos, como é que era a cultura. A gente acredita que tudo isso impacta na produção delas, que a gente vai tratar aqui, e para entender o pensamento da época e tudo mais. Então, vai ter esse panorama histórico. Depois disso, a gente vai abordar as concepções de ciências que se tinha no momento, e a gente pensou em focar em algumas disciplinas específicas que a gente vai falar daqui a pouco quais são. Então, cada aula vai ter uma disciplina específica, então a gente vai falar de astronomia, de matemática, de física,
E a gente vai falar, então, o que era a ciência para aquela época, o que se entendia por biologia, o que se entendia por física. E a gente vai falar de uma mulher que contribuiu para essa área. Depois a gente vai fazer aquela pausinha, né, um intervalinho de 10, 15 minutos, porque são 2 horas de aula, a gente sabe que é cansativo. Então, a gente vai fazer uma pausinha ali, pegar uma água, esticar o corpo, comer um lanchinho, porque no meio da manhã, às vezes, dá fome, se tu acorda muito cedo, né? Então, vai ter esses minutinhos, daí a gente volta. Depois do intervalo, então, a gente vai explorar uma ou mais mulheres que colaboraram para a área que a gente está tratando, para a disciplina que a gente está tratando, no momento que a gente está falando. E daí, é essencial a gente falar do recorte do nosso curso. Gabriel, se quiser. É que o nosso curso ele tem um certo recorte, tanto geograficamente, a gente pode dizer, como temporalmente, né, a gente pode dizer, né? A gente vai ver que a gente vai tentar ali passar por todas as eras, mas não tem como falar sobre tudo, né? Então a gente precisa recortar ali um período específico. A gente vai, em geral, a gente vai falar, né, sobre o contexto ali da Europa, né, principalmente, né? Então a gente vai falar do desenvolvimento da ciência ali na Europa. Mas isso não quer dizer que a gente vai falar exclusivamente de Europa. A gente vai falar sobre África, a gente vai falar sobre Egito, a gente vai falar sobre a Ásia, né? A gente vai falar sobre o Oriente Médio. Mas o nosso foco, assim, de certa forma, nós vamos dar enfoque, né, para o desenvolvimento da ciência no que a gente chama de, entre muitas aspas, sociedade ocidental, né? Então esse vai ser assim o nosso recorte. E esse recorte ele é feito justamente para que a gente consiga, né, dar todas essas aulas assim num tempo hábil, né, e que para as coisas também não ficarem muito confusas, né, na cabeça de vocês. Então a gente tem uma certa progressão ali e também a gente vai falar de certa forma de uma história que todo mundo assim já teve um pouco de contato, né, seja na escola e tal. Então isso vai facilitar um pouco o nosso trabalho. Mas caso vocês tenham interesse em saber, por exemplo, e o que estava acontecendo, sei lá, na Ásia, o que estava acontecendo na China, o que estava acontecendo aqui nas Américas, né? Nesses períodos que a gente vai dizer, falem com a gente, né? Que a gente pode indicar aí coisas para que vocês possam estar lendo, consumindo, etc. E daí, gente, a gente sabe que sentar e ficar olhando 2 horas de aula, só a gente botando conteúdo na cabeça de vocês, é um pouco desgastante, né? Então, sintam-se assim, muito livres para interagirem no chat, para abrirem o microfone, se quiserem abrir a câmera ou não, fiquem bem à vontade, assim, a gente quer também criar ao longo das aulas esse espaço que vocês sintam-se à vontade para discutir. E, e também, se vocês conhecerem, nesse momento eu conheço, sei lá, uma mulher, uma intelectual africana que estava pensando algo parecido, falem para a gente, é um momento também de muita troca. E também salientar que eu e o Gabriel, nós somos da história. É claro que a gente está estudando muito para esse curso, que é uma área que nos interessa muito, as ciências, mas a gente vai falar de diferentes ciências, das exatas e da natureza. E sempre abre margens para a gente falar alguma bobagem ou outra sem querer, né? Ou às vezes a gente pode trazer uma visão que não é mais assim. Enfim, isso não é nosso campo de estudo exatamente. Então, se vocês verem, tipo, putz, acho que não é bem isso, ou eu já ouvi falar que na verdade é de tal jeito, ou atualmente as pessoas já viram que é assim, assim, assado. Falem para a gente no chat, é um momento de muita troca e colaboração para a gente também aprender coisas novas, que é também a proposta desse estágio que a gente está tendo, né? Então, sintam-se bem à vontade. Se não sentir à vontade para falar, tipo, aqui meio mais público, podem chamar a gente no WhatsApp. Correções são sempre bem-vindas, né? E, enfim, sintam-se assim bem à vontade. Dadas essas ressalvas, então, é isso. Daí, depois do intervalo, a gente vai falar dessas mulheres. Sempre que possível, a gente vai tentar trazer, tipo, se elas deixaram alguma coisa escrita, a gente vai tentar trazer essas coisas para a gente analisar os pensamentos delas, pensar um pouco
o que, que o papel de gênero delas influenciava nisso, mas a gente vai falar um pouco mais de gênero para o fim da aula. E é também nesse momento, depois do intervalo, que a gente vai disponibilizar o link para o formulário de presença. E atenção, gente, é muito importante que vocês preencham um formulário de presença com certinho, sabe? Então, o que a gente vai pedir já de antemão? A gente vai precisar do nome completo de vocês, e daí é o nome completo mesmo. Então, tipo, eu sou Isabel Antonello Flores, tem que escrever ali com todas as letras. E, por favor, eu já participei de muitas organizações de eventos, já fiz muitos certificados. Então, se vocês escreverem, por exemplo, Isabel Antonello Flores, num formulário, no seguinte não escrevam Isabel Flores. Ou no outro não escrevam só Isabel, ou só Isabel Antonello. Porque a gente não tem como rastrear que a Isabel Flores, que a Isabel Antonello, que a Isabel Antonello Flores e que só a Isabel são a mesma pessoa. E daí vocês podem ser prejudicados na questão de número de horas. Então, escreva o nome completo de vocês. A gente vai pedir o CPF também. Então, escrevam certinho. Se puderem escrever, depois eu até vou ver que eu acho que tem como botar no Forms para já aparecer o pontinho e tracinho, mas se puderem fazer, já escrever, tipo, então o número, o ponto, os números, o ponto, traço, isso nos ajuda também. E um e-mail para contato, um e-mail que vocês utilizam, porque é por lá que vai chegar esse certificado para vocês. Então, se atentem muito para depois não acabarem sendo prejudicadas, porque preencheram errado, e um certificado, ele só é válido com as informações certinhas, né? Então, muita atenção por conta disso. Estou me perdendo as apps. Então, vamos falar um pouco sobre o cronograma do curso, o que a gente pensou, e aqui, gente, se vocês tiverem sugestões, tipo, conheço uma intelectual tal, conheço uma química X, vocês podem falar sobre ela, é esse momento, avisem no chat, pelo microfone, avisem no Whats, que a gente sempre pode encaixar e adaptar essas aulas para aquilo que ficar melhor para vocês, para aquilo que tiver mais interesse, porque o nosso objetivo é manter vocês aqui com a gente também até ao longo dessas 6 aulas. Então, essa primeira aula, ela, como já está acontecendo, é uma aula de apresentações. É uma aula que a gente vai dar uma introduçãozinha à questão dos períodos históricos. Depois disso, a gente vai falar sobre ciência, religião e magia como formas de ver e explicar o mundo. E, por fim, a gente vai falar sobre história e gênero, estudo de história das mulheres, ou seja, a gente vai falar desses 2 temas centrais do curso. A segunda aula, a gente vai falar de antiguidade, aquele período da história que tem a Grécia, que tem Roma, que tem os egípcios, para quem não se lembra direito. Então, a gente vai falar de antiguidade. A gente vai falar um pouco de filosofia natural, que, dando um spoiler, depois vai vir a ser a física. E a gente vai falar dessa mulher chamada Hipátia, vocês vão encontrar dos 2 jeitos, de Alexandria. E daí a gente vai tentar trazer não só, tipo, slides, a gente vai falando, a gente vai trazer vídeos, TikToks, se a gente encontrar, a gente achou o Gabriel achou um Reels sobre a Hipátia esses dias, então esses materiais complementares também. Outra coisa, se vocês ficaram curiosos sobre algo e quiserem as referências que a gente usou, é só chamar, tá? A gente tem as referências já tudo certinho, separadas, então só nos chamar que a gente passa tudo certinho. Depois a gente vai passar para uma aula sobre Idade Média, ou medievo, e ali a gente vai falar sobre medicina/biologia. Vamos falar sobre a Hildegarda de Bingen e sobre a Trótula de Salermo, que são 2 médicas do período. A gente vai falar um pouco sobre a vida delas e sobre o que elas escreveram, sobre o que elas pensavam. Principalmente a Trótula, eu sei que fala muito de saúde feminina. A Hildegarda também, ela fala muito sobre o corpo feminino. Então a gente vai falar sobre isso, vai trazer as ideias delas.
A nossa quarta aula vai ser sobre renascimento, alquimia, que depois vem a ser a química. Daí a gente pode falar sobre. A gente vai falar disso, né? Essa dualidade entre alquimia e química. E a gente vai falar de duas mulheres, que são a Caterina Sforza e a Isabella Cortese. Essa é uma aula que vai ser muito cara para mim, porque são mulheres que eu estudo. Então, por favor, participem e eu vou falar com muita empolgação. É um tema que eu gosto bastante. Depois disso, a gente vai falar do período moderno, da modernidade. Daí a gente vai falar de revolução científica, né, que é esse marco que a gente traz quando as pessoas vão abandonando essa maneira mais religiosa de enxergar o mundo e começam. Tem pessoa pedindo para entrar. E começam a utilizar a ciência, quando se tem o nascimento de vários pensadores, cientistas mais clássicos, a época do Galileu, a época do Newton, enfim, e a gente vai ver como isso impacta o pensamento científico, e a gente vai falar de astronomia com a Nicole Reine Laput, não sei a pronúncia certa, que é uma astrônoma. Por fim, a gente vai falar de idade contemporânea, de ciência moderna e da Marie Curie, que é essa mulher que eu acho que quando a gente pensa em mulheres na ciência, é um dos primeiros nomes que nos vem na mente, né? A primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, enfim, acho que é a mais conhecida. E aqui eu botei um ou, mas eu acho que podia ser um e. A gente pensou em terminar essas aulas com um debate entre nós aqui, uma troca, né? Não é um debate de tipo, cada um vai defender uma ideia e tudo mais, mas uma troca sobre qual é o espaço da mulher na ciência no passado e no presente. Eu acho que, bem, eu sei que esse é um tema que é muito caro para a professora Márcia, essa identificação de mulheres. Eu sei que quando a gente vai para áreas mais duras, né, de ciências mais duras, como as exatas, as biológicas, a área da saúde, a gente tem uma presença muito menor de mulheres nesses cursos. Eu lendo relatos, eu vejo que às vezes é um espaço muito solitário para mulheres, porque enfim, às vezes não conseguem se conectar com os homens que estão ali, às vezes sofrem muito machismo. Embora a gente tenha esse estereótipo que o pessoal das humanas é super desconstruído, não sei o quê, mas na minha própria trajetória na história, eu já escutei coisas absurdas de colegas meus, homens, que eu fiquei tipo, putz, acho que eu nunca presenciei um machismo tão grande na minha vida. Então, acho que vai ser esse momento de troca. E claro que os homens que estão aqui são bem-vindos para falarem das suas perspectivas e pensarem com a gente como pode se tornar esses espaços mais acolhedores para mulheres. E pensar justamente essas contribuições, por que talvez elas foram apagadas, por que a gente não ouve falar tanto dessas mulheres, que mulheres hoje em dia são exemplos para nós, como é que as coisas evoluíram nos nossos campos de estudos, que são bem diversos, né? Tem o pessoal da história aqui, da produção editorial, tem o pessoal da engenharia de alimentos, tem o pessoal da informática. Então, acho que vai ser um momento legal, assim. Mas, obviamente, se vocês não se sentirem confortáveis com essa participação mais direta, tudo bem, tudo tranquilo, a gente não quer criar situações de desconforto. Não sei se Serafim tem mais algo para falar sobre as nossas aulas. Não, acho que no geral é isso, e também só deixando assim mais estabelecido, né, digamos assim, que eu, né, vou falar um pouco mais sobre o contexto geral da história, da ciência e tal, e a Isabel, né, evidentemente vai ficar com a parte relacionada a gênero, relacionada às mulheres, né, a história dessas mulheres em específico, até porque ela entende muito mais do que eu sobre isso, né, então, né, só para deixar mais claro assim como é que vai funcionar, né, a dinâmica do curso, né, quem vai ficar com que parte e tal, enfim.
E já adiantando que tem uma questão sobre os dias, né? A gente tá fazendo sexta-feira de manhã, mas numa das sextas-feiras, eu sou formanda, né? Graças a Deus, tô chegando nessa etapa. Então, vai ter um dia que vai ser o dia das minhas fotos de formatura. E talvez eu, como vai até, as aulas são pensadas até as 11, talvez eu tenha que sair mais cedo, ou talvez a gente transfira o dia da aula. Mas, enfim, como eu gosto de falar, esse é um problema do futuro, né? Eu me vivo brincando, o problema da Isabel do futuro. Esse é um problema do futuro e a gente pode fazer uma votação ali do que vocês preferem, se preferem adiar a aula ou a gente tem, eu saio antes. Outra coisa, vai ter um dia que a professora, que é a regente da disciplina de práticas D, que é essa disciplina de estágio, vai aparecer aqui. Não sei se ela vai ligar a câmera, não sei. Geralmente a ideia é que ela não intervenha, mas às vezes ela pode intervir. Então, se aparecer uma pessoa que vocês nunca viram antes, com a câmera ligada, fazer alguma intervenção, é ela, mas ela não está aqui, obviamente, para avaliar vocês, nem nada. Ela está aqui para avaliar eu e o Gabriel, como é que é a nossa postura, se a gente está falando direito, se a gente realmente está dando as aulas de estágio, né? Se a gente não está dando um grande migué e não e fingindo que estamos fazendo. Então, vai aparecer essa mulher, o nome dela é Marta, a professora de estágio. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão até agora? Obviamente a gente falou que pode nos interromper a hora que quiser, mas a gente também pensou esses últimos instantes de aula, né? Tipo, uns 20, 10 minutinhos, para ter essa troca. Ninguém é obrigado a interagir, ninguém é obrigado a nada, mas a gente pensou esse tempinho para ter as trocas, então sempre ao fim da aula vai ter esses momentos, caso não queiram nos interromper em algum momento. Essa aula provavelmente vai acabar um pouco mais cedo, porque é a aula introdutória, né? E todas as aulas introdutórias, pelo menos na história, acabam mais cedo. Tudo certo, Adriana? Muito obrigada. Muito bom escutar isso. Deixa eu tomar mais uma água aqui e falar também. Uma coisa que eu aprendi nos estágios é que ser prof dói muito a garganta, gente. E principalmente quando é quadro de giz, que irrita a garganta, péssimo. Então tá, né? Trazendo um spoilerzinho dos períodos da história e tudo mais, eu trouxe aqui uma linha do tempo, que eu acho que é um recurso útil, e essa linha do tempo, ela talvez não exatamente essa, eu acho que eu ainda vou elaborar uma melhor, essa aí não fui eu que fiz, tá? Tá ali os créditos no cantinho da imagem, aqui, mas eu acredito que a linha do tempo, ela é boa para nos situar da onde a gente está falando, de que momento, quais foram os principais acontecimentos. Essa aula ela é para ser um panorama mais geral, assim, então a gente não está necessariamente falando de um momento específico, a gente está falando hoje da antiguidade, da pré-história, mas, enfim, quando o Gabriel falar de ciência, magia e religião, ele vai determinar melhor de quando ele está falando. Mas só para trazer, assim, para quem faz muito tempo que não tem uma aula de história, só para relembrar. Então, a gente divide pelo nosso calendário, a gente tem o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? E o nosso calendário, então, ele começa no ano 1. Já é muito utilizado na história, e eu imagino que vocês das ciências exatas devam utilizar muito mais, aquela questão da era comum, né? Eu acho que o pessoal que faz medições de carbono, por exemplo, datações, hoje em dia utilizam muito era comum para desassociar com essa questão cristã, né? Nem todo mundo utiliza o mesmo calendário. A gente tem um calendário gregoriano, né, que surge ali pela Idade Média, se não me engano, em Roma, que é baseado no nascimento de Cristo. Quanto mais para o passado a gente vai, maior são os números
dos anos, quanto mais a gente vai aproximando desse ano que Jesus Cristo teria nascido, menor são os números, por isso que às vezes a gente vai falar, tipo, os números, a gente vai falar que a pessoa nasceu em 900 e morreu em 850, e daí fica meio estranho, tipo, tá regredindo, mas não, é porque essas pessoas são antes de Cristo. Então, até o ano 4000 antes de Cristo, a gente tem a pré-história. Na pré-história, esse momento que a gente tem aí vulgarmente como o período dos homens das cavernas. É um momento em que o ser humano ainda é nômade, então ele caminha por aí, estabelece suas populações. É o momento que a gente tem as migrações que vão povoar, né? A gente tem ali o início da humanidade na África, então é o momento que essas pessoas vão migrando e tudo mais. Eu vou falar um pouco mais da pré-história, porque a gente não vai ter uma aula específica sobre isso. Mas o que marca o fim da pré-história é a invenção da escrita. E é com a invenção antes um pouco da invenção da escrita, a gente tem uma coisa que a gente chama de revolução agrícola, que é quando o ser humano percebe e aprende que se ele pegar a sementinha, cavar um buraquinho na terra, botar a semente na terra, a coisa vai brotar, vai crescer, eles vão ficar ali. Gera uma segurança alimentar, a população começa a crescer para poder organizar essas comunidades que antes eram pequenas e agora vão se expandindo, se cria a escrita. Os números, formas de contabilizar e tudo mais. E daí eu queria falar um pouco mais da pré-história, porque as teóricas feministas, há um tempo atrás, elas chegaram na conclusão de uma coisa que eu acho muito interessante e que diz respeito ao nosso curso. A gente aprende por muito tempo que os homens eram aqueles que iam caçar, porque os homens têm mais massa muscular no corpo por uma questão biológica, blá, 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 blá. Não estou questionando se isso é verdade ou não é da minha alçada questionar isso. Mas se vocês abrirem um livro didático, na parte da pré-história, quando falar de revolução agrícola, muito provavelmente vocês vão ver um homem plantando. O homem, né? Adoram falar isso. O homem descobriu, inventou a agricultura. Daí as teóricas feministas, elas perceberam, mas poxa, se o homem é aquele que faz essa atividade de caçar os grandes animais, porque afinal ele seria mais forte muscularmente, não sei o quê, eu acho que tem estudos já que mostram que não era bem assim a divisão, mas a linha de raciocínio é essa, se os homens estão indo caçar, quem é que inventou a agricultura? Porque eles não podem ser, eles não estavam em casa, né? Eles não estavam ali no acampamento para inventar isso. Então você tem a teoria de que, na verdade, foram as mulheres que descobriram, né, inventaram a agricultura. Então, acho que isso é um bom exemplo para mostrar sobre como muitas vezes essas atividades que eram praticadas por mulheres, elas ficaram um pouco de canto na história. E eu vou falar mais para o final da aula sobre história e gênero, falar mais um pouco sobre a participação feminina, história das mulheres, mas eu acho que isso é um bom exemplo para a gente ter de partida. Depois da invenção da escrita, a partir do ano 4000 antes de Cristo, a gente tem esse período que a gente chama de antiguidade, que é aquele período que a gente tem clássico na cabeça, sabe? É Grécia, e é Roma, e é o Coliseu, e é guerras para todo lado, e daí tem o Egito e a Mesopotâmia, a gente tem a Fenícia, né? Enfim, a gente tem todas essas sociedades que vão nascendo, a gente tem essa influência muito forte da antiguidade clássica, que a gente chama, que é a Grécia e Roma, de como base da nossa sociedade ocidental, que são coisas que a gente discute muito na história, né, até que ponto é ou não, mas ajuda aí para a gente entender. Depois, no ano 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano ele se fragmenta, a gente tem do Ocidente e do Oriente, o do Oriente continua existindo, a gente chama ele de Império Bizantino. No Ocidente, no que hoje a gente conhece como Europa, a gente tem o início da Idade Média, que é esse período que muitas vezes é trazido como Idade das Trevas, mas isso já é uma coisa que a gente não usa mais, pelo amor de Deus, não chama Idade Média de Idade das Trevas. A gente pode falar mais um pouco sobre isso
na aula de Idade Média. Mas, enfim, esse período onde a gente tem uma predominância bem grande da igreja, onde o cristianismo, como a gente conhece ele hoje, ele passa a existir, a gente vai ver que essas duas mulheres que a gente vai tratar sobre a Idade Média, elas são da igreja, elas moravam uma morava em convento, e a outra, em algum momento, acho que esteve na igreja, mas eu posso estar enganada. Enfim, vai ser esse momento aí, a Idade Média. Depois, com a tomada de Constantinopla, lá no Império Bizantino, a gente, no ano de 1453, a gente tem início a Idade Moderna. É quando tem aquele... A Idade Moderna são poucos anos que tem muitas coisas acontecendo. A gente tem a descoberta das Américas, a gente tem aí o movimento renascentista, o Renascimento, a gente tem o surgimento de novas religiões, com a Reforma Protestante, o Iluminismo, e é um momento onde a gente tem, começa a se ter aí o que a gente vai chamar de Revolução Científica. Depois, com a Revolução Francesa, a gente tem o início do que a gente chama de Idade Contemporânea, que no caso a gente vive ela até hoje. Então, a gente tem vários acontecimentos, a gente tem Primeira Guerra, Segunda Guerra, a gente tem Guerra Fria, a gente tem pandemia de Covid, né, que a gente ainda está na Idade Contemporânea. Se vocês nos pedirem o material, e esses materiais estiverem em inglês, porque eu acho que tem alguns que estão em inglês, da bibliografia que a gente está utilizando, vocês vão ver que talvez não apareça o termo Idade Contemporânea, porque em alguns lugares eles usam Early Modern, então, tipo, que a gente traduz para Primeira Modernidade, e em outros lugares, e daí depois, o que seria a nossa contemporânea é o Modern. Então, se vocês consultarem algum material em inglês, que vocês nos pedirem, a gente enviar e tiver em inglês, vocês vão ver esses termos. Vocês não vão encontrar Idade Moderna e Idade Contemporânea. Deu para ter um panorama geral, tudo bem. Vocês podem, tipo, fazer as reaçõezinhas, que agora o Meet tem essa coisa maravilhosa, que é, tipo, as reações. Não aparece? Porque não tá aparecendo. Ah, tá aí, ó. Vocês podem fazer essas reações para indicar. Tudo certo? Ah, que legal. Vamos fazer a nossa pausa, gente? Vamos, né? 10, 15 minutinhos para beber uma água, comer um lanchinho, esticar as pernas e ir no banheiro. E daí a gente volta, então, para falar sobre ciência, religião, magia como formas de ver o mundo. Certo? Eu vou parar a apresentação e depois eu vou retomar. E a gravação também. Tá, então, 10:05, por aí. A gente volta.